Após anos vagando no espaço, em um sono que parecia nunca ter fim, Ellen Ripley, a única sobrevivente da transportadora Nostromo, é encontrada. Ao despertar, ela ainda é aterrorizada pelas lembranças de uma criatura, um alienígena que matou seus companheiros e agora habita os seus piores pesadelos. Assim como Ripley aguardou por anos pelo seu resgate, os fãs também esperaram anos pela sequência de Alien, que só chegou quase uma década depois do primeiro filme. E o filme de James Cameron conseguiu algo que poucas sequências de filmes tão icônicos conseguem fazer: ser tão marcante quanto o seu antecessor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vamos falar de Aliens: O Resgate e o seu sucesso como uma sequência. Se você é um fã de Alien, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade e ainda nos ajudar a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Então roda a vinheta que hoje nós vamos falar de um clássico. Em julho de 1986, chegava aos cinemas Aliens: O Resgate de James Cameron, filme que daria seguimento aos eventos da franquia iniciada em 1979 por Ridley Scott. Porém, mais do que uma sequência, Aliens conseguiu ser uma expansão desse universo, sem deixar de trazer de volta parte do que tornou o primeiro filme tão querido. Ele retornou com um mundo já conhecido entre os fãs e ampliou os seus horizontes, nos apresentando novos ambientes como a Estação Gateway, a colônia Hadley's Hope e até mesmo o Ninho dos Aliens. As tecnologias deixaram de lado a estética mais antiga da Nostromo e ganharam uma roupagem mais moderna, com grande destaque para as tecnologias militares, que incluem desde armas extravagantes feitas com partes de motocicletas até veículos robustos e grandiosos como a nave Sulaco. Mas a genialidade de James Cameron ao produzir essa sequência foi muito além da parte visual. Um dos grandes acertos de Aliens: O Resgate foi replicar a premissa do filme original, mas sob uma nova visão que levou a franquia Alien para um novo patamar. No filme de Ridley Scott, acompanhamos os momentos de terror vividos pela tripulação da Nostromo, que fica aprisionada em uma nave com um alienígena hostil. Totalmente despreparados para a situação, eles vão sendo eliminados um a um, até que resta apenas uma sobrevivente, que tem o seu confronto final com a criatura. Alien: O Oitavo Passageiro aposta em um horror cadenciado para criar suspense sobre o alienígena. Cenas como a do Chestbuster ou a primeira aparição do alien adulto deixaram milhares de espectadores tensos nos cinemas. E toda a fórmula funcionou muito bem, fazendo do filme um sucesso e referência quando se fala em ficção científica e horror. Mas como criar algo novo a partir de um filme que se baseia no suspense? Na sequência, Cameron optou por uma premissa que, ao mesmo tempo em que não fugia da original, pessoas presas em um ambiente com um alien, ousava em escalar toda a situação e apostar em um novo gênero. Inspirado no livro Tropas Estelares de Robert Heinlein e nos traumas vividos por soldados durante a Guerra do Vietnã, algo que vinha sendo muito retratado em filmes da época, Cameron trocou o clima denso de horror do primeiro filme por uma trama de ação militar. Em Aliens: O Resgate, Ellen Ripley retorna a LV-426, só que dessa vez os seus companheiros são um grupo totalmente preparado para combate e armado até os dentes, os fuzileiros coloniais. We got tactical smart missiles, phase plasma pulse rifles, RPGs, we got sonic, electronic, ball breakers. Os fuzileiros coloniais trouxeram um novo elemento para esse universo e personagens tão interessantes quanto os tripulantes da Nostromo. Mesmo muitos deles não sendo protagonistas, cada um tinha uma personalidade distinta, com alguns tendo até mesmo pequenos arcos pessoais que foram se desenvolvendo ao longo do filme. Além da dinâmica do grupo com Ripley, que vai se transformando ao longo da trama, vemos Vasquez tendo que lidar com a perda do seu grande companheiro Drake e aprendendo a
aceitar a inexperiência de Gorman, Hudson passando de um cara arrogante e impetuoso para um soldado apavorado e, por fim, um herói, ou o inseguro e temeroso Tenente Gorman, que no fim tem os seus momentos de bravura. A nova tripulação tinha até mesmo um androide, Bishop. Por conta dos eventos anteriores, tanto Ripley quanto o público veem o sintético com uma aura de desconfiança, algo que o próprio filme faz questão de provocar. Mas ao longo da história, Bishop prova ser o oposto do seu antecessor, até mesmo se arriscando para ajudar os humanos na sua fuga de LV-426. Not bad for a human. Como fica bem claro, os novos protagonistas já são muito mais preparados para enfrentar ameaças monstruosas. Por isso foi necessário também tornar toda a situação mais hostil. Agora a Lua já havia sido terraformada e abrigava uma colônia chamada Hadley's Hope, que tinha sido alvo de uma infestação de aliens. Diferente do primeiro filme, onde todo o terror era construído em cima de um único alien, dessa vez seria uma guerra. Agora os grupos de aliens podiam estar em qualquer lugar, escondidos em dutos, corredores, e não apenas isso, mas os efeitos especiais mais avançados permitiram dar a eles mais mobilidade e agilidade, o que fez deles um grande problema até mesmo para os confiantes fuzileiros. Mas ainda tinha algo além disso. Uma colônia infestada de alienígenas de sangue ácido com certeza já é algo ameaçador o suficiente. Mas Cameron ainda queria algo que funcionasse como um elemento surpresa no ato final, e ele não precisou ir muito longe para encontrar a solução perfeita. But each one of these things comes from an egg, right? So who's laying these eggs? Foi com essa questão em mente que surgiu o conceito do alien rainha. Além de atacarem em grupos, agora esses aliens tinham também uma rainha, um alienígena maior e mais agressivo, responsável por colocar os ovos que iriam impregnar as vítimas levadas para o ninho. Além de deixar os aliens mais ameaçadores, a rainha foi perfeita para criar essa grande surpresa no ato final, quando a protagonista Ripley teria mais uma vez o seu confronto final com aquelas criaturas. E uma das coisas mais interessantes por trás do alien rainha é que ele foi pro filme muito mais do que um alienígena gigante e mais forte. A rainha se tornou também uma parte muito importante do arco da protagonista Ellen Ripley. Quando Alien, o oitavo passageiro, chegou aos cinemas, a personagem interpretada por Sigourney Weaver se tornou tão querida e importante para a franquia quanto o próprio xenomorfo. Fugindo totalmente do estereótipo de donzela em perigo, que era muitas vezes reproduzido na época, Ripley, com sua coragem e inteligência, se destacou e se tornou uma das maiores heroínas da ficção científica, abrindo portas para o surgimento de muitas outras personagens duronas do cinema, como Sarah Connor, Furiosa, Trinity, entre outras. Portanto, trabalhar com uma personagem como Ripley é sempre uma grande responsabilidade. E Aliens: O Resgate foi bem sucedido em trazer para ela novas camadas e motivações que iam muito além da sua sobrevivência. O ato inicial do filme se dedica não apenas a retratar as consequências que o encontro com o xenomorfo trouxeram para a vida da personagem, mas também a apresentar algo que não conhecíamos: o fato de Ripley ter sido mãe. Apesar de não ter saído na versão de cinema do filme, Aliens: O Resgate tem uma cena na qual Ripley descobre que a sua filha, Amanda, havia morrido de câncer durante os anos em que ela esteve vagando no espaço. A privação de ter acompanhado a vida da filha é algo que gera nela um sentimento de culpa muito grande. E agora, além de ter que lidar com as perdas e traumas causados pelos eventos anteriores, ela ainda tem o seu relato ignorado e tratado como loucura pela corporação, que colonizou o planeta e mantém diversas famílias vivendo naquele lugar. Famílias que, assim como a dela, provavelmente teriam as suas vidas arruinadas pela ganância corporativa, que os colocaria no caminho dos aliens. Por isso, dessa vez, a briga de Ripley com aquelas criaturas era pessoal. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out.
E não apenas isso, mas ao longo da história, esse novo lado da personagem que nos foi apresentado é mais expandido e desenvolvido. Enquanto investiga Hadley's Hope, o grupo encontra Newt, uma menina filha de um casal de colonos que foi morto na infestação. Ao ver a garota sozinha na estação, Ripley se propõe a acolher e proteger a menina naquele ambiente hostil, e através da sua relação com Newt é revelado o lado maternal, protetor de Ripley. O que é um ponto muito importante de Aliens: O Resgate, que, por sinal, teve suas origens em um roteiro do James Cameron que se chamava Mother. Nesse filme nós vemos que aquela mulher durona que encara alienígenas, que sabe se impor mesmo diante de situações difíceis, é também uma mulher capaz de assumir uma posição altruísta, tendo como propósito proteger e cuidar daqueles que ela decide acolher, mesmo que estes não sejam seus filhos biológicos ou parte da sua família. Mas o laço entre Ripley e Newt vai muito além de Ripley em busca de uma segunda chance de ser mãe. Afinal, existe entre elas também uma relação de identificação. Quando volta para LV-426, Ripley é como uma estranha no ninho. Ela era a única que sabia do poder destrutivo daqueles alienígenas e a única que tinha perdido tudo para eles. E Newt, assim como Ripley, era uma sobrevivente e também tinha perdido tudo por causa dos aliens. E com certeza, o desenvolvimento da relação entre as duas personagens se torna um dos pontos mais brilhantes do filme de Cameron. Em contrapartida, existia ali naquela colônia uma outra figura materna, essa totalmente dedicada a proteger a sua prole, o Alien Rainha. A relação dos aliens com a rainha é algo mais animal, instintivo, afinal ela representa a sobrevivência da espécie. Mas ao ter o seu ninho atacado, a rainha abandona sua posição de reprodutora no momento em que ela se liberta do ovipositor e vai atrás da Ripley em busca de vingança. Quando Ripley vai até o ninho salvar a Newt dos aliens e acontece o confronto final, nós vemos um embate entre duas figuras maternais lutando por aqueles que elas escolheram acolher. Em Aliens: O Resgate, Ripley evoluiu de uma personagem que queria apenas sobreviver a um alienígena letal para alguém com propósitos muito maiores. Alguém que depois vimos ser capaz de acabar com a própria vida para dar um fim nos aliens que tiraram tudo que ela tinha. Get away from her, you bitch! E não foram apenas Ripley e os aliens que evoluíram e ganharam novas camadas nessa sequência. A corporação que enviou a tripulação até LV-426 contra sua vontade no primeiro filme, que considerou aqueles trabalhadores uma tripulação descartável em prol de conseguir um espécime do alienígena, agora estava muito mais presente. Apesar de não sabermos quem são os grandes chefões por trás da Weyland-Yutani, vimos seus representantes, uma colônia com os seus trabalhadores e até mesmo um agente dedicado a conseguir um espécime sem o consentimento da tripulação. Dessa vez, não um sintético programado para obedecer, mas um homem chamado Carter Burke, totalmente movido pela ganância. No primeiro filme, essa poderosa corporação já tinha um nome, Weyland-Yutani, porém o seu nome apareceu de forma muito mais discreta e como um pano de fundo. Foi em Aliens: O Resgate que a agora Weyland-Yutani se tornou uma antagonista notável e a principal vilã da franquia, escondendo a sua natureza manipuladora e cruel por trás do slogan "Construindo mundos melhores". Diferente de Ripley, que ganhou um novo propósito, a Weyland-Yutani já ganhou mais personalidade e uma presença mais forte. Em Alien, nós já tínhamos indícios de que ela era uma megacorporação, fazendo desde o transporte espacial até a fabricação de cervejas. Mas foi em Aliens que a imagem da empresa realmente mostrou seu poder e se tornou tão marcante quanto a OCP de Robocop, a Tyrell Corporation de Blade Runner ou a Cyberdyne Systems de Exterminador do Futuro. E foi dessa forma, expandindo o universo de Aliens, mas sem abandonar a sua essência, que James Cameron, junto com a sua parceira Gale Anne Hurd, conseguiu produzir uma das melhores sequências de todos os tempos, que se tornou tão querida quanto o filme original
e é considerada por muitos até superior. Hoje é difícil imaginar Alien sem os fuzileiros, sem o Alien Rainha. É como se tudo isso já existisse antes, mesmo quando nós estávamos vendo lá no cinema a tripulação da Nostromo tendo o seu primeiro contato com o Alien. E esse foi o nosso vídeo sobre Aliens: O Resgate, que agora em 2021 completou 35 anos. Comentem aí o que vocês acham desse filme, por que vocês acham que ele acerta como uma sequência, e continuem nos acompanhando para muito mais sobre Alien. Muito obrigada a todos que assistiram, um grande abraço e até o próximo vídeo!